Alguma vez você já parou para se perguntar quais são as causas da criminalidade? A maior parte das vezes nós conseguimos perceber com grande facilidade as consequências da criminalidade em torno das nossas vidas. Basta olhar para a sensação de insegurança que algumas pessoas, ou até mesmo algumas comunidades inteiras, sentem no dia a dia. No entanto, as discussões sobre as causas da criminalidade tendem a querer explicar os fatores que determinam o comportamento criminoso, muitas vezes sob apenas poucas variáveis. É dessa maneira que surgem inúmeras teorias sobre esse fenômeno social. Não existe sociedade sem crime. Desse modo, por maior ou menor que seja a incidência de comportamentos criminosos em uma sociedade, a verdade é que eles sempre vão existir. Então, é necessário correlacionar as diversas teorias acerca da criminalidade para que nós possamos identificar corretamente as suas inúmeras formas de manifestação para que a gente possa explicá-las, seja para formular políticas públicas que sejam capazes de minimizar as consequências ou então para enfrentá-lo propriamente dito. Os estudos sobre criminalidade têm se desenvolvido em duas direções. Uma segue na direção das motivações individuais, enquanto a outra vai na linha dos processos que levariam as pessoas a se tornarem criminosas. Por outro lado, existem inúmeros estudos que analisam as relações entre as taxas de crime em face das variações nas culturas e também nas organizações sociais. Esses arcabouços teóricos vêm sendo desenvolvidos principalmente a partir ali do meado do século passado. Em períodos anteriores, as primeiras reflexões sobre o tema eram elaboradas geralmente por pessoas de fora do círculo acadêmico. Elas procuravam encontrar uma causa geral para o comportamento criminoso, de modo que, virtualmente, ao extinguir essa pretensa causa, faria com que a criminalidade também pudesse ser erradicada de uma vez por todas. De todo modo, essas perspectivas se traduziam menos em teorias explicativas sobre a criminalidade e muito mais em verdadeiros devaneios que alimentavam discursos de teólogos, reformadores, médicos, psicólogos, pessoas dessa época. Lado a lado com o desenvolvimento teórico da criminologia, uma das mais conhecidas abordagens aí foi desenvolvida pelo médico italiano Cesare Lombroso. Em uma das suas principais obras, o livro O Crime e Suas Causas e Remédios, de 1894, Lombroso colocava as patologias individuais como sendo as determinantes da criminalidade. Essa ênfase biológica nas causas do crime foi abandonada depois da Segunda Guerra, principalmente em virtude do conteúdo racista, em que condenava pessoas com determinadas características físicas a serem portadoras contínuas da doença da criminalidade. As teorias sobre as causas da criminalidade estão relacionadas ao aprendizado social. Por isso mesmo, não é de se admirar que, historicamente, os sociólogos tenham dado grandes contribuições ao tema da criminalidade. No entanto, há muito tempo, a questão da criminalidade vem chamando também a atenção de economistas, ainda que a partir apenas do final do século passado, esse tema tenha se transformado em um objeto central dos estudos de economistas, os quais se dedicam cada vez mais a esse tipo de pesquisa. Adam Smith, por exemplo, ele havia observado que crime e demanda por proteção ao crime são motivados pela acumulação da propriedade. William Paley também elaborou uma cuidadosa análise a respeito dos fatores que condicionariam a diferença entre crime e entre sanções. Jeremy Bentham deu uma importância especial ao cálculo do comportamento do criminoso e também às respostas dadas pelas autoridades locais. Portanto, uma teoria que queira explicar o comportamento social, em particular as ações criminosas, deve levar em conta pelo menos dois aspectos. O primeiro é a compreensão das motivações e do comportamento individual. O segundo é como esses comportamentos se distribuem e se deslocam tanto no tempo quanto no espaço. De acordo com os estudos dos pesquisadores Inácio Cano e também de Soares, encontrados lá no livro As Teorias sobre as Causas da Criminalidade, é possível distinguir as diversas abordagens sobre as causas do crime em 5 grupos. O primeiro é teorias que tentam explicar o crime em termos de patologia individual. O segundo,
teorias encontradas no Homo economicus, isto é, o crime como uma atividade racional de maximização do lucro. A terceira são as teorias que consideram o crime como subproduto de um sistema social perverso ou então deficiente. A quarta são as teorias que entendem o crime como uma consequência da perda do controle e também da desorganização social da sociedade moderna. E por fim, aquelas correntes que defendem explicações do crime em função de fatores situacionais ou então de oportunidades. A seguir, eu vou tentar resumir o que eu fui capaz de entender dessas muitas abordagens a partir da leitura do excelente texto escrito ali pelos pesquisadores, o Daniel Cerqueira e o Valdir Lobão, na obra Determinantes da Criminalidade, Arcabouços Teóricos e Resultados Empíricos. E, ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer também uma breve referência bibliográfica sobre esse tema da criminalidade. Ao longo desse vídeo, eu vou tentar apresentar um resumo contendo os resultados de alguns dos principais estudos e também sobre aquelas teorias que inspiraram as análises feitas em relação às variáveis utilizadas para identificar quais são os determinantes da criminalidade. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo e, sinceramente, eu não tenho nenhuma pretensão em tentar substituir aqui a leitura do texto original que foi distribuído aí através de textos. A intenção aqui é que esse vídeo possa servir de suporte para acompanhar as principais ideias discutidas lá no texto e que seja uma pequena referência para quem se interessa por esse tema. Em especial quem, assim como eu, vou passar aí nos próximos 2 a 5 anos, provavelmente, lendo textos como estes para poder acompanhar as aulas do mestrado, do qual nós estamos fazendo o nivelamento, e do doutorado, do qual eu faço parte em Ciências Sociais aqui na PUC Minas. Um grande abraço aqui do seu amigo Gustavo Persichini e agora vamos direto para um resumo das principais abordagens sobre as causas da violência e também da criminalidade. As teorias que explicam o comportamento criminoso a partir de patologias individuais poderiam ser divididas em 3 grupos: as de natureza biológica, as de natureza psicológica e as de natureza psiquiátrica. Uma das abordagens mais conhecidas foi desenvolvida pelo Lombroso, como nós já falamos aqui. E ele fala, por exemplo, sobre a formação óssea do crânio e o formato das orelhas, entre uma série de outras características biológicas, como sendo isto as características que indicariam uma patologia criminosa. Essa perspectiva lombrosiana inspirou trabalhos no campo da psiquiatria, em que a hipótese era de que criminosos seriam um tipo de indivíduo inferior e que isso ia caracterizar particularidades como desordens mentais, alcoolismo, neuroses e que essas desordens ainda iriam acentuar uma série de traços e também de fatores. Já sob a ótica psicológica, muitos outros trabalhos foram desenvolvidos logo após a Primeira Guerra Mundial. Nesses trabalhos, coisa que eles mais tentavam fazer era medir objetivamente o grau em que criminosos eram psicologicamente diferentes dos não criminosos. O pressuposto, então, era que a baixa inteligência seria uma importante causa da criminalidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas teorias de que criminosos teriam características psicológicas intrínsecas foram completamente abandonadas, principalmente em função daquele conteúdo racista que elas carregavam, e também pelo fato de que novos estudos e novos experimentos trataram de mostrar que não tinha nenhuma distinção do ponto de vista biológico entre criminosos e não criminosos, seja por grau de inteligência ou então por traço psicológico intrínseco. Mais recentemente, essas análises focadas nas patologias individuais têm se desenvolvido no sentido de conjugar as características biopsicológicas do indivíduo com o seu histórico de vida pessoal e também das suas relações sociais. Recentemente, essas análises focadas nas patologias individuais têm se desenvolvido no sentido de conjugar as características biopsicológicas do indivíduo com o seu histórico de vida pessoal e também das suas relações sociais. 2 autores, o Dale e o Wilson, nos livros Sex Evolution and Behavior e também em Homicide,
Essas obras foram escritas lá em Nova York na década de 80 e depois num artigo, o The Truth About Cinderella, publicado pela Universidade de Yale, eles se destacaram como sendo estudiosos de uma corrente conhecida como a biologia social. Através dessa visão deles, da biologia social, o crime, mais particularmente o crime de homicídio, iria decorrer da necessidade consciente ou então inconsciente do indivíduo de preservar a sua linha genética. Essa hipótese explicaria por que haveria mais taxas de abusos de crianças por pais que não sejam os pais biológicos. As referências para esses estudos podem ser encontradas naquele livro, As Teorias sobre as Causas da Criminalidade. Algum tempo depois, com o avanço da genética, outra linha de conhecimento começou a se desenvolver com a neurobiologia do crime. Dentre os fatores apontados como sendo relacionados à criminalidade, os autores Peyoni e Heinessen, no artigo Neuropsychology and Criminal Violence, concluem que existe uma relação positiva entre portadores de neuropatologias e homicidas. De maneira geral, tanto os biólogos quanto os psicólogos têm se distanciado da ideia de que haveria disfunções ou então desvios de características do criminoso em relação ao não criminoso. E eles caminharam para a ideia de que a criminalidade se constitui em uma espécie de ajustamento de problemas mentais ou então biológicos e que o indivíduo teria conectado a outros problemas derivados de relacionamentos sociais para criar essa patologia. Por essa perspectiva, esses estudos têm cada vez mais se aliado a outras teorias de estrutura social e de estrutura cultural para explicar a criminalidade. Só para ter uma ideia do quanto essas teorias impulsionam novos estudos acerca desse tema, no momento em que os autores Daniel Cerqueira e Valdir Lobão estavam escrevendo o artigo que eu analisei aqui agora, foi criada uma nova teoria por pesquisadores lá da Universidade de Wisconsin. Eles apontaram que indivíduos com disfuncionalidades num gene específico, o MAO, que era responsável por uma enzima sobre a neurotransmissão, caso esses indivíduos possuam históricos de violência sofrida, principalmente na infância, eles representam um fator de risco para comportamento antissocial 9 vezes maior do que o normal. A teoria da desorganização social é uma abordagem sistêmica em que o enfoque gira em torno das comunidades locais, ou seja, um complexo sistema de associações, de redes, formais e informais, de relações de amizade, relações de parentesco e outros tipos de associação que, de alguma forma, contribuam para o processo de socialização e também de aculturação do indivíduo. Essas relações seriam condicionadas por fatores estruturais como status econômico, a heterogeneidade étnica, a mobilidade residencial. Agora, além desses fatores, essa teoria tem sido ampliada para comportar outras variáveis, como fatores de desagregação familiar e também de urbanização. Sob esse ponto de vista, a organização social e a desorganização social, elas formariam laços inseparáveis de redes para facilitar ou então para inibir o controle social. Desse modo, a criminalidade pode emergir como consequência de efeitos indesejáveis da organização dessas relações sociais comunitárias e também de vizinhanças, como, por exemplo, redes de amizades esparsas, grupos de adolescentes sem supervisão ou então sem orientação, ou ainda por causa da baixa participação social. Quem fala sobre isso são Entorf e Spengler, no livro Crime in Europe. O primeiro estudo que procurou testar a teoria da desorganização social de forma empírica se deve novamente a Sampson, agora em parceria com Groves, na obra Community Structure and Crime. Nesse estudo, eles trabalharam com dados longitudinais de 238 localidades lá da Inglaterra, a partir de pesquisas de vitimização nacional com mais de 10 mil residências. As regressões estimadas pela técnica de mínimos quadrados vão dar grande suporte a essa teoria. Foram utilizadas como variáveis dependentes a prevalência de 5 tipos de crime:
assaltos e roubos de rua, violência perpetrada por estranhos, arrombamentos, roubo ao autoimputado e vandalismo, além do total de vitimizações que ocorreram. Foram testadas 8 variáveis explicativas: status socioeconômico, heterogeneidade étnica, estabilidade residencial, desagregação familiar, urbanização, redes de amizade local, grupos de adolescentes sem supervisão e participação organizacional. Os fatores que resultaram em estatísticas significativas, ao nível de 5% mais importantes, foram desagregação familiar, urbanização, grupos de adolescentes sem supervisão e participação organizacional. Mead, Hughes e McDowell, na obra Social Change and Crime Rates, de 1991, fizeram um painel com dados de registros policiais de 580 cidades norte-americanas para os anos de 60, 70 e 80, de modo que eles testaram as variáveis explicativas para homicídios, roubos e arrombamentos. Entre os fatores significativos figuravam a taxa de desemprego, a heterogeneidade étnica, a mobilidade residencial, o controle institucional e a existência de mais de um morador por cômodo. Uma terceira estratégia de aferição empírica da teoria da desorganização social foi implementada por Warner e Peirce na obra chamada Reexaminando a Desorganização Social. Nesse estudo, eles avaliaram as evidências empíricas a partir de chamadas telefônicas para a polícia e fizeram um cruzamento de 1980 localidades da vizinhança de Boston. Uma versão alternativa desse modelo levava em conta o efeito derivado da interação das variáveis exploratórias. Enquanto a pobreza teve um coeficiente muito significativo, e com o sinal esperado pela teoria, a mobilidade residencial gerou um sinal contrário ao esperado. Em outro trabalho, realizado por Smith e Jarjura, na obra Estrutura Social e Vitimização Criminal, publicada no ano de 88, em que foram analisados dados longitudinais provenientes da pesquisa de vitimização, a mobilidade apareceu como não significativa para explicar a criminalidade. Vários outros estudos procuraram demonstrar o sentido contrário da causalidade, ou seja, os efeitos adversos que a criminalidade gera sobre a organização social. A conclusão geral que se poderia extrair de todos esses estudos seria a favor de uma relação negativa entre crime e coesão social. De acordo com Sampson, no livro A Comunidade, publicado em 1995, o crime por si só pode conduzir a um simultâneo colapso demográfico e também a um esgarçamento das estruturas de controle informais e da incapacidade de mobilização das comunidades, o que, por sua vez, levaria a mais crimes. A abordagem da teoria do estilo de vida assume como hipótese implícita a existência de 3 elementos: uma vítima em potencial, um agressor em potencial e uma tecnologia de proteção ditada pelo estilo de vida da vítima em potencial. Nesse caso, quanto maior a provisão de recursos por proteção, maiores os custos de se cometer o crime e menores as oportunidades para o agressor. Desse modo, os indivíduos que possuem atividades de lazer dentro de casa, em relação àqueles que costumam se divertir em ambientes públicos, por exemplo, teriam a tendência de ser menos vitimados. Da mesma forma, as pessoas que trabalham fora, ou então que moram sozinhas, também teriam maiores probabilidades de ser vitimadas em relação àquelas que ou não trabalham, ou trabalham em casa, ou ainda em relação àquelas que moram com outros familiares. De todo modo, nós temos que observar que tal perspectiva não constitui uma teoria de causa do crime. Isso porque qualquer teoria desse tipo deveria levar em conta a compreensão das motivações e também do comportamento individual, ou como tais comportamentos se distribuem e se deslocam no tempo e no espaço. Essa abordagem não considera nenhum desses 2 eixos, e o seu foco é direcionado para os hábitos e a rotina de vida das vítimas. Certamente, quanto maiores as facilidades que as vítimas em potencial venham a oferecer, maiores são as chances de haver um delinquente disposto a cometer o crime. No limite,
essa abordagem teórica do estilo de vida se aproxima muito mais de uma constatação do que propriamente de uma teoria. Uma questão vital e que não é considerada na teoria do estilo de vida, mas que certamente é uma hipótese implícita a ela, diz respeito ao comportamento maximizador e racional do criminoso ao escolher as suas vítimas. Segundo a oportunidade observada pelo agressor, os baixos custos de operacionalizar a ação são os mais determinantes. De todo modo, o comportamento do criminoso não é posto em questão. Poderia até mesmo gerar interpretações muito controversas, para não dizer até absurdas, de que a responsabilidade sobre o delito iria recair sobre a vítima, na medida em que ela, a vítima, deveria ter um comportamento mais conservador a fim de evitar o crime. A gente tem observado muito dessa insinuação aqui nos dias de hoje. Nesse sentido, a população não sair à rua, por exemplo, certamente iria levar a uma diminuição da criminalidade. Entretanto, não é possível esclarecer com esse fato que as causas que levam alguns indivíduos a cometer crimes e como esses crimes podem se desenvolver aí, se difundir na sociedade, e menos ainda se seria possível obter com essas constatações, tem um tanto quanto óbvias, algumas pistas para a elaboração de políticas de segurança pública. Normalmente, os trabalhos empíricos que procuram medir a relação entre o estilo de vida e a criminalidade utilizaram pesquisas de vitimização. Várias pesquisas obtiveram êxito no sentido de mostrar essa relação de maneira empírica. A abordagem da teoria da associação diferencial, ou então a teoria do aprendizado social, que foi inaugurada por Sutherland na obra Desenvolvimento de uma Teoria, publicada em 1973, fica centrada no foco de análise do processo pelo qual os indivíduos, principalmente indivíduos jovens, determinavam seus comportamentos a partir de suas experiências pessoais com relação a situações de conflito. O comportamento favorável ou desfavorável ao crime seria apreendido a partir das interações pessoais, com base no processo de comunicação. Nesse sentido, a família, os grupos de amizade e a comunidade ocupam um papel central. De todo modo, os efeitos decorrentes da interação desses atores são indiretos e as influências seriam captadas pela variável latente determinação favorável ao crime, ou então a DEF, uma vez que essa determinação para o cometimento de crimes não pode ser mensurada diretamente, mas sim pela resultante da conjunção de uma série de outras variáveis existentes. Dentre essas variáveis medidas aí, são normalmente utilizadas para captar a variável latente determinação favorável ao crime, estão grau de supervisão familiar, intensidade de coesão nos grupos de amizade, existência de amigos que foram em algum momento pegos pela polícia, percepção dos jovens acerca de outros jovens na vizinhança que se envolvem com problemas e se o jovem mora ou não com os pais. O Matsueda, com o artigo Testando o Controle da Teoria Diferencial, foi o principal autor que buscou elementos empíricos para afastar a teoria da associação diferencial das outras teorias. Ele realizou seus estudos a partir de mais de 1.100 entrevistas individuais. Tiveram também outros artigos importantes nesse campo, além de encontrarem evidências favoráveis à existência dessa variável latente, a determinação favorável ao crime, elas enfatizaram o fato de que aquilo que também motiva e legitima esse comportamento é o contato e o aprendizado em métodos e técnicas criminosas. Ao contrário das outras teorias que procuram explicar o que leva as pessoas a cometer crimes, a abordagem da teoria do controle social busca entender por que algumas pessoas se abstêm de cometer crimes. Dessa forma, a questão aqui é explicar as razões que levam o cidadão a ser dissuadido de trilhar o caminho do crime. O enfoque utilizado, ao contrário da teoria do homem econômico, por exemplo, de que tais elementos dissuasórios estariam ligados à probabilidade do criminoso ser descoberto cometendo ali o delito e o custo que era associado a essa respectiva punição,
está baseada inteiramente na ideia do controle social, a partir do sentido de ligação que a pessoa tem com a sociedade, ou então, dizendo de outra forma, a partir da crença e também da discordância dessa pessoa no trato ou no acordo social. Desse modo, quanto maior o envolvimento do cidadão no sistema social, quanto maiores forem os elos com a sociedade e quanto maiores forem os graus de concordância com os valores e normas vigentes, menores vão ser as chances desse ator aí se tornar um criminoso. Do ponto de vista da literatura empírica, normalmente o que se procura é aferir a teoria do controle social por meio de pesquisas domiciliares que fornecem informações para a elaboração de modelos de variáveis latentes, uma vez que os atributos como acordos, crenças nos valores, entre outros, são sempre mensurados de maneira indireta. Muitos desses modelos empíricos foram orientados para explicar mais especificamente a delinquência juvenil. No que se refere aos trabalhos empíricos desenvolvidos sobre a orientação do controle social, enquanto o Agnell, no artigo Um Teste Longitudinal da Teoria do Controle Social e a Delinquência, que foi publicado ali em 91, não encontrou nenhuma evidência forte que confirmasse essa teoria, outros estudos, por sua vez, concluíram pela confirmação dessa teoria, principalmente naquilo que se relacionava com as variáveis ligações e afeições familiares e também compromissos escolares. Em outro estudo, desenvolvido pelo Gottfriedson e o Hiroshi, uma teoria geral do crime, publicada em 1990, eles elaboraram a teoria do autocontrole, o que iria diferenciar os indivíduos que têm comportamentos desviantes ou vícios, como jogos de azar, promiscuidade sexual, fumo, drogas, álcool, entre outros, de outros indivíduos. O que os diferenciaria é o fato de que os primeiros não desenvolveram mecanismos psicológicos de autocontrole na fase entre 2 ou 3 anos até a fase pré-adolescente. Essa tal anormalidade ia decorrer de deformações no processo de socialização da criança e eram desencadeadas pela ineficácia da conduta educacional ministrada aí pelos pais, que de algum modo falharam a impor limites a essa criança, seja em consequência da falta de uma supervisão mais próxima, seja por terem negligenciado em algum momento um eventual mau comportamento da criança. E eles não impuseram punições relativas à conduta dessa criança, endossando, desse modo, o comportamento egoísta que elas tinham. Como resultante desse mecanismo aí, dessa má formação de autocontrole, o indivíduo, a partir da adolescência, passa a exibir uma persistente tendência a agir baseado exclusivamente em seus próprios interesses, e ele visa obter prazer imediato, sem considerar as eventuais consequências de longo prazo e os impactos que essas ações podem ter sobre outras pessoas. Em vista da impossibilidade de mensurar diretamente a variável autocontrole, mais uma vez o método frequentemente utilizado aí nos estudos empíricos, procuravam sustentar essa abordagem através de variáveis latentes, e essas eram obtidas com base na aplicação de questionários. Alguns exemplos de questões normalmente encontradas aí nesses questionários dizem respeito à concordância em relação a frases como essas aqui que eu vou dizer. Frequentemente eu ajo ao sabor do momento. Eu raramente deixo passar uma oportunidade de gozar um bom momento, de aproveitar um bom momento. Eu olho para mim mesmo, eu penso em mim em primeiro lugar. Alguns dos estudiosos que mais se destacaram aí nesse campo encontraram, ainda que de maneira parcial, evidências em favor da teoria do autocontrole para explicar a delinquência. De todo modo, é possível fazer duas críticas em relação a essa abordagem. Do ponto de vista teórico, uma única variável explicar um conjunto tão grande de comportamentos desviantes é sempre colocada em dúvida sobre essa teoria, porque ela é genérica demais. Outra crítica é de que os trabalhos empíricos, normalmente baseados em entrevistas individuais, estão à procura de evidências da falta de autocontrole e não do autocontrole existente propriamente dito. Essa correlação entre indícios de ausência de autocontrole com o comportamento desviante parece ser muito mais óbvia do que uma possível explicação para essa delinquência. Por definição, o delinquente é aquele que desrespeita os direitos alheios para satisfazer as suas necessidades ou então as suas vontades pessoais, ou seja, aquele que delinque. Desse modo,
qualquer evidência dessa teoria a partir da constatação de que delinquentes possuem determinados atributos de comportamento relacionados à variável latente autocontrole parece não ter nenhum sentido causal. Talvez um modo adequado de testar essa teoria, porém de maneira extremamente complicada do ponto de vista prático, seja por meio de comparações de grupos de amostra de controle social em dois períodos distintos. Uma amostra de crianças educadas por pais permissivos, controlada por outra que a educação para essas crianças, para a socialização, se dê de uma forma muito mais a impor limites. E que estas amostras sejam acompanhadas aí nos períodos seguintes, tanto na adolescência quanto no período adulto. Uma das explicações de cunho sociológico acerca da criminalidade mais tradicionais é a chamada teoria da anomia. Ela foi descrita por Merton na American Sociological Review, no artigo Estruturas Sociais e Anomia, em 1938. Segundo ele, a motivação para a delinquência decorre da impossibilidade do indivíduo atingir metas desejadas por ele, como por exemplo, o sucesso econômico. Na obra Garotos Delinquentes, o Cohen, em 1955, estendeu para essa abordagem feita por Merton para compreender a questão do status social. A necessidade de operacionalizar essa teoria, ou de elaborar variáveis ou questões que traduzam o principal sentido dela, fez com que surgissem perspectivas distintas quanto à sua verificação e encaram essa questão a partir da diferença das aspirações individuais e os meios econômicos disponíveis, ou então expectativas de realização, e ainda as oportunidades bloqueadas. Apesar das diferenças entre as três perspectivas serem bastante sutis, a escolha de uma delas tem implicações diretas nas questões especificamente relacionadas ao questionário que é aplicado numa entrevista desse caso. Sob a primeira perspectiva, o processo de anomia, ou então de tensão, iria decorrer da diferença entre as aspirações individuais e as reais possibilidades de realização dessas aspirações. Um exemplo de questão que poderia indicar a existência desse fenômeno seria: eu gostaria de possuir um carro, uma casa, um tênis da moda, mas eu acho que eu não vou conseguir dinheiro ou então condições para satisfazer essas aspirações que eu tenho. Já sob a segunda ótica, o foco de divergências com as normas instituídas passa a existir a partir do momento em que o indivíduo percebe que o seu insucesso decorre de condições externas à sua vontade. E isso vai implicar em afirmações do tipo: toda vez que eu tento ir para frente, algo me segura. Ou então, eu não tenho sucesso porque eu não participo de uma rede de conexões. Já a privação relativa dá ênfase à distância entre o ideal de sucesso da sociedade, que é vivido apenas por alguns, e aquela situação específica em que o indivíduo se encontra. Um exemplo seria: eu me sinto irritado com o fato de que algumas pessoas têm muito em medida que eu não tenho o suficiente para viver de maneira adequada. Várias pesquisas têm procurado encontrar evidências empíricas em favor da relação entre anomia e criminalidade. De todo modo, parece ser regra o fato de que elas não conseguem alcançar êxito nesse sentido. Mais recentemente, Agnew, no livro Fundação para uma Teoria do Crime e da Delinquência, de 92, ampliou a visão da anomia para compreender, além da frustração decorrente dessa defasagem entre as aspirações individuais e os meios existentes para satisfazê-las, ele adicionou duas circunstâncias: a frustração derivada de que outros têm retirado do indivíduo algo de valor, não estritamente material, e o fato de que as pessoas são confrontadas com circunstâncias negativas, criadas por discordâncias ou então divergências sociais. Esse desenvolvimento, que ficou conhecido como Teoria Geral da Anomia, foi testado e foram encontradas evidências empíricas a favor. De maneira geral, esses trabalhos foram baseados em dados provenientes de pesquisas individuais, nas quais as várias categorias de crimes e também as contravenções foram explicadas a partir de variáveis indicadoras de focos de tensão social. Alguns exemplos são
distância entre aspirações individuais e expectativas, oportunidades bloqueadas, frustração relativa, eventos de vida negativo, sofrimento cotidiano, relações negativas com adultos, brigas familiares, desavenças com vizinhos e tensões no trabalho. De acordo com Thornberry, na obra Suporte Empírico para uma Teoria Interacional, que foi publicado pela Cambridge em 1996, a proposta do modelo interacional é que o comportamento desviante ocorre em um processo interacional dinâmico. Desse modo, mais do que perceber a delinquência como uma consequência de um conjunto de fatores e processos sociais, a perspectiva interacional vai procurar entender simultaneamente como causa e também como consequência de uma variedade de relações recíprocas que são desenvolvidas ao longo do tempo. Wintorf e Spengler destacam que há dois elementos importantes sustentando essa abordagem: a perspectiva evolucionária e os efeitos recíprocos. A primeira, a perspectiva evolucionária, parte do pressuposto de que o crime não é uma constante na vida do indivíduo, mas sim um processo em que a pessoa inicia a sua atividade criminosa em torno dos 12 ou 13 anos de idade, que é chamada a fase de iniciação. E depois ela aumenta o seu envolvimento com as ações criminosas por volta dos 16 ou 17 anos, na chamada fase de desenvolvimento. E por fim, ela finaliza esse processo de evolução em atividades criminosas até por volta dos 30 anos, na chamada fase de consolidação. A segunda abordagem, a que trata dos efeitos recíprocos, diz respeito às virtuais interações das variáveis explicativas entre si e dessas mesmas variáveis explicativas em relação ao que se deseja explicar. Os modelos interacionais são inspirados geralmente nas teorias da associação diferencial e do controle social, que sugerem as variáveis a serem utilizadas como, por exemplo, a ligação com os pais, notas obtidas na escola, envolvimento escolar, grupos de amizade, punição paternal para desvios, ligação com grupos delinquentes, entre outras coisas. Thornberry elaborou uma pesquisa contendo as discussões acerca de 17 estudos interacionais que ele identificou. Dentre esses, 16 trabalhos encontraram uma relação de causa e efeito entre as variáveis explicativas e o comportamento delinquente. E isso comprovou a importância do efeito proposto por essa teoria interacional. Além disso, 9 desses estudos trouxeram evidências de que há uma forte relação entre o comportamento delinquente e a amizade com grupos delinquentes, o que, por outro lado, confirma a importância da teoria do aprendizado social como uma das formas de compreensão dos processos criminológicos. Gary Baker, com o artigo Crime e Punição, que foi publicado em 1968, como um marco à abordagem sobre os determinantes da criminalidade, quando ele desenvolveu ali um modelo formal em que o ato criminoso iria decorrer de uma avaliação racional em torno dos benefícios e os custos esperados, que estariam ali envolvidos em uma atividade criminosa, foram comparados aos resultados da alocação do seu tempo no mercado de trabalho legal. Basicamente, a decisão de cometer ou não cometer um crime iria resultar de um processo de maximização de utilidade esperada, em que o indivíduo iria confrontar, de um lado, os potenciais ganhos resultantes da ação criminosa e, por outro, o valor da punição e as probabilidades de detenção e aprisionamento que estavam associadas a essa ação. Por outro lado, ele ia avaliar o custo de oportunidade de cometer o crime, traduzido aí pelo salário alternativo no mercado de trabalho. Em resumo, o criminoso iria medir os ganhos e as perdas envolvidas nessa ação criminosa e racionalizaria entre cometer ou não cometer o crime. Vários artigos que vieram depois, ainda com uma abordagem da escolha racional, trabalharam com inovações em torno da ideia que foi estabelecida por Becker, em que 2 vetores das variáveis estariam condicionando o comportamento em potencial do delinquente. De um lado, os fatores positivos, aqueles que levariam o indivíduo a escolher o mercado legal, como o salário, a dotação de recursos do indivíduo, e, por outro lado, os fatores negativos ou então dissuasórios, como a eficiência do aparelho policial e também a punição que ele poderia receber caso fosse condenado. Ou seja,
foram introduzidos quesitos como a capacidade de ser identificado e punido em razão da eficiência do aparato policial versus os incentivos oferecidos para quem seguisse pelo caminho do ingresso no mercado de trabalho formal. Um ponto interessante a observar é que, a despeito do modelo da escolha racional ser de natureza microeconômica, cujo foco recai aí sobre os determinantes individuais da criminalidade, quase todas as pesquisas empíricas foram construídas a partir de uma estrutura de dados agregados regionalmente. Certamente, isso deve ser resultado da indisponibilidade de dados individualizados que são necessários para medir o modelo da escolha racional. O custo dessa estratégia é a introdução da hipótese de que o criminoso atua na mesma região em que ele reside. Nesse ponto, surge aí um dilema. Quanto menor for essa unidade geográfica, menos verdadeira tem de ser essa hipótese. E quanto maior for essa unidade geográfica, mais informações se perdem nas médias que são agregadas. Em 1973, o Ehrlich publicou um artigo chamado Participação Ilegítima das Atividades. Nesse artigo, ele estendeu a análise que foi feita pelo Becker para considerar qual deveria ser a alocação ótima do tempo em torno do mercado criminoso ou então do mercado de trabalho legal. Esse autor ainda investigou os efeitos decorrentes da distribuição de renda sobre o crime. Mais especificamente em relação aos crimes contra a propriedade, ele marcou que um elemento determinante seria a oportunidade oferecida pelas vítimas potenciais. Ele então adotou como medida dessa oportunidade oferecida os seguintes pontos: a renda mediana das famílias de determinada comunidade, o percentual de famílias que recebem até o primeiro 25% da renda dessa comunidade, e utilizou informações oficiais de 1940, 50 e 60 para estabelecer uma relação significativa entre as medidas de desigualdade e também os vários tipos de crime. Em 75, Bloch e Hynek questionaram que, uma vez que existem diferenças éticas e psicológicas envolvidas no processo de decisão do indivíduo entre os setores legal e o ilegal, o problema da oferta de crime deveria ser formulado em termos de uma estrutura preferencialmente multifatorial e que levasse em conta outros aspectos e não somente a renda. Eles então mostraram que os resultados de Beck e Ehrlich acerca das oportunidades de ganho no mercado legal são válidos apenas se existirem equivalentes monetários das atividades legal e ilegal e se esses forem independentes do nível de riqueza. Tempos depois, Zhang, com o artigo Os Efeitos de um Programa de Bem-Estar sobre o Comportamento Criminal, desenvolveu um modelo formal de modo a incluir entre as variáveis que condicionariam o crime a existência de programas sociais que possibilitariam ao indivíduo o acesso a um patamar mínimo de bem-estar. Vários autores procuraram ainda incorporar a ideia do histórico criminal, condicionando as decisões ótimas do indivíduo a favor do crime, o que explicaria um processo de inércia criminal, ou seja, à medida em que o indivíduo opta pela carreira criminal, menores são as probabilidades dele sair do crime e se ajustar ao mercado de trabalho formal. Jung, na obra Teoria Dinâmica da Dissuasão, que foi publicada em 95, traz os antecedentes criminais que diminuiriam os retornos futuros esperados no mercado legal em decorrência de dois elementos. O primeiro é o estigma que o indivíduo passa a sofrer da sociedade, ainda mais se ele é um ex-condenado. E o segundo é a depreciação do capital humano, condicionado pela perda natural das habilidades em razão da ausência de investimento em educação e treinamento durante o período em que o indivíduo se encontrava alocando seu tempo ali em atividades criminosas, ou então quando ele estava cumprindo sua pena. Mais recentemente, os estudos de orientação econômica têm procurado incorporar outros ingredientes para explicar o processo da decisão do indivíduo quanto a ingressar ou não no mundo do crime, além de inúmeras medidas tradicionais de benefícios e de custos esperados do ofensor, passando ao lado de questões que até então eram discutidas apenas pelos sociólogos, como a das interações sociais e a do aprendizado social. As interações sistêmicas foram introduzidas nos modelos econômicos lá nos anos 90. A ideia básica era de que índices de criminalidade maiores em determinadas regiões para um determinado gasto com segurança pública levariam à percepção, por parte do ofensor, de haver uma probabilidade menor de aprisionamento. Nesse caso,
o aumento nos índices de criminalidade de determinada região só seria revertido por meio de um maior dispêndio ou gasto de recursos com segurança. Anteriormente, a teoria do aprendizado social considerava que os indivíduos determinavam os seus comportamentos a partir de experiências pessoais em situações de conflito que eles se envolvessem. Essas determinações do comportamento favoráveis ou então desfavoráveis ao crime seriam apreendidas a partir das interações pessoais e com base no processo de comunicação. Glaser e Sheckman, no artigo Crime e Interações Sociais, de 1996, deram ênfase também à questão do aprendizado social, mas eles argumentaram que essas transferências de informações entre os agentes de uma determinada comunidade sobre comportamentos e técnicas criminosas determinavam também o custo do crime. Isso porque, segundo eles, seja pelo conhecimento de tecnologia ou então seja pelo custo moral, na medida em que essas interações levariam à diminuição do controle social quando eles estivessem em um ambiente criminoso, isso seria determinante para essa escolha a ser feita. Vários outros estudos empíricos sobre orientação de escolha racional também foram feitos, onde se investigou a relação do crime com o mercado de trabalho, a renda, a desigualdade, a dissuasão policial, a demografia e também a urbanização, entre outras variáveis. Alguns autores, por exemplo, Freeman, no artigo O Mercado de Trabalho e o Crime, publicado em 1994, fez pesquisas sobre os trabalhos empíricos envolvendo o mercado de trabalho e o crime e constataram que não havia consenso sobre essa correlação. Já os estudos que utilizaram técnicas de análises longitudinais com dados agregados de maneira regional conseguiram, em geral, captar a relação positiva entre crime e desemprego. Os estudos que obtiveram maior êxito na demonstração de eventuais relações entre o crime e o mercado de trabalho foram aqueles desenvolvidos a partir de cruzamentos de dados individualizados de autores de crimes, uma vez que enfocavam mais precisamente as circunstâncias sobre as quais a decisão de cometer o crime foi tomada. Também existem críticas a esse trabalho, principalmente em razão dos dados que são disponíveis. Geralmente, ou eles são provenientes de encarcerados, e assim a amostra por si só já vem enviesada, ou então são derivados de entrevistas em que os próprios criminosos relatam coisas acerca dos seus crimes, o que traz aí certamente o problema de que muitos crimes não podem estar sendo associados devidamente a ser revelados pelos entrevistados. Desse modo, esses estudos demonstram que a evidência mostra que os presos apresentavam maior probabilidade de ter menos renda ou então menos emprego que outros grupos. Eles verificaram, por exemplo, que jovens empregados há menos tempo no mercado do que outros têm probabilidade menor de serem presos. Por outro lado, os estudos que eles realizaram, de acordo com os pesquisadores lá, indicaram que os dados podem estar refletindo o fato de que detidos são mais inaptos para o sucesso na sociedade por causa das características pessoais. Então, desse modo, não seria precariedade do mercado de trabalho, e sim a decorrência de atributos pessoais e individuais. Nesse caso, políticas de incentivo ao trabalho teriam pouco impacto sobre o crime. 3 abordagens diferentes podem tirar essas dúvidas. Primeiro é observar a mesma pessoa em 2 momentos diferentes, com e sem emprego. Segundo, é observar a relação do comportamento criminoso individual com as características da área no que diz respeito também à taxa de desemprego e de renda. E o terceiro ponto, estimar a oferta de trabalho, a participação criminal, salários previstos e a rentabilidade do crime. Em qualquer uma dessas vias, as abordagens esbarram no mesmo problema de ausência de dados. Good, Weinberg e Mustard, na obra Crime Rates and Local Labor Market Opportunities, publicada no ano de 2000, exploraram a relação das oportunidades do mercado de trabalho com o crime. Esses 3 autores analisaram um painel com efeitos fixos envolvendo 710 municípios americanos de 79 a 1997 e utilizaram dados da mesma pesquisa oficial sobre dados de criminalidade contra pessoa e contra propriedade. 3 inovações importantes e interessantes foram feitas. Eles analisaram os resultados sobre o segmento do mercado de trabalho não especializado,
que é melhor do ponto de vista aí de comparação do que sobre o mercado de trabalho inteiro, assim como um todo. E também, ao invés de se concentrarem apenas no desemprego, eles observaram também os salários reais dos não especializados. E por fim, eles desagregaram o mercado de trabalho para enfocar especificamente os jovens. Os resultados estatisticamente significativos apontaram que homens jovens não especializados, por exemplo, um borracheiro de 19 anos de idade, respondem ao custo de oportunidade do crime. Para controlar uma possível perda de controle dessa amostra, eles utilizaram variáveis instrumentais baseadas na composição industrial da área, tendência industrial agregada e também mudanças demográficas dentro da área industrial no nível agregado. Os resultados obtidos deram conta de que a tendência de longo prazo do crime poder ser mais bem explicado pela tendência de longo prazo dos salários de homens jovens não educados. Essa pesquisa não encontrou evidências de que as condições econômicas, mais especificamente aquelas condições relacionadas ao mercado de trabalho, afetassem a criminalidade, principalmente no que diz respeito à parcela da população com educação especializada, ou seja, a população educada. Isso significa que, nesse caso, um indivíduo jovem, mas com educação especializada, não necessariamente ingressaria na criminalidade em razão do desemprego. Todas essas teorias que foram discutidas aqui, tratadas especificamente na literatura especializada, dão conta de que não é fácil definir tanto causas como consequências da criminalidade apenas por uma vertente. Então, eu sugiro que você leia o texto, especificamente o texto do Daniel Cerqueira e do Valdir Lobão, para que vocês tenham condições de fazer as suas próprias análises, tirar as suas próprias conclusões e, de algum modo, contribuir também para o desenvolvimento aqui do nosso curso. Um grande abraço, espero que tenha ajudado aí na compreensão tanto do artigo quanto do tema. A minha pretensão de forma alguma foi superar a necessidade da leitura e muito pelo contrário, estimular para que todos leiam o texto, para que destaquem, para que façam as suas resenhas, os seus resumos, para que no momento em que esse texto for discutido, tanto em sala de aula quanto cobrado numa eventual prova aí do programa de pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, que todos nós tenhamos condições aí de analisar prontamente essas teorias específicas a respeito da criminalidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.